Sanches na escuta, ligado no povo, firme na rota. Hoje com o meu grande amigo, vereador por Aparecida de Goiânia, James Vasconcelos. Vamos falar hoje sobre gestão pública municipal e nacional. O papo vai ser bom. Vou começar agora já com um dos feitos grandiosos que você fez lá na Câmara de Vereadores. Vossa Excelência trouxe o presidente da República para a Câmara Municipal de Aparecida. Que loucura é essa? Que poder é esse, hein? Entregou isso, lá o título de cidadão aparecidense para ele. Como é que foi? Conta aí a experiência. Foi maravilhoso. Obrigado por estar aqui. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, já com pouco tempo de mandato, mas já está se destacando. Isso é maravilhoso. Parabéns, é isso mesmo. A política precisa de pessoas diferenciadas, com luz e com princípios. Eu acho que esse é o principal. Que já tem gente ruim demais nesse negócio. Eu brinco e falo, Deus, se não for para ser luz naquele lugar, eu não quero ser nada, eu não quero ser dessa forma. Mas se for para mim ser, me mostre, e eu quero ser luz ali. Então isso é extraordinário, parabéns pelo seu trabalho. Agora, foi a primeira vez que um presidente da República pisou num parlamento aparecidense. Então, que já foi presidente da República, isso foi extraordinário. Deus prepara as coisas todas assim de uma forma muito maravilhosa. Porque o Bolsonaro, ele foi na feira e ele não estava muito bem. Ele passou na Fama para depois ir na Igreja Fama, num evento, tinha 4.000 jovens lá, para depois ir para Aparecida. Talvez se ele tivesse ido para o hotel, por exemplo, e ter tido mal-estar, ele não sairia e iria para Aparecida. Mas já foi direto, foi uma cerimônia rápida, mas que marcou aquela legislatura. Algumas pessoas falam assim, Sanches, mas aí o que o Bolsonaro fez para Aparecida, para você dar um título de cidadão aparecidense para ele e tal? Porque o povo fala, não, mas que o Marguito foi prefeito aqui, trouxe muitas coisas e tal, infraestrutura. Lá num governo onde você manda muito recursos para os prefeitos no momento de pandemia, a Aparecida estava sendo beneficiada com isso. No governo onde você cria políticas públicas para as mulheres, mais de 70 leis em defesa da mulher brasileira, você defende a mulher aparecidense. E outro detalhe, enxugou a máquina pública e, de fato, ele se organizou e trouxe para nós o avivamento do patriotismo. Isso não tem preço, porque o que o Bolsonaro faz é para defender os nossos filhos, para defender o que é principal. Aí eu falei, eu trocaria 10 milhões de infraestrutura para defender os nossos filhos contra a doutrinação na sala de aula. E aí a pessoa fica surpresa porque nós estamos falando não é de dinheiro e nem de recursos, nós estamos falando de propósito. E esse propósito que não existia na política, o Bolsonaro trouxe no nosso coração. Como sair daqui, por exemplo, para ir para São Paulo, para ir numa manifestação de um político. Quem faria isso? Sair daqui para o Rio? O Bolsonaro faz isso. Então, acho que esse patriotismo que bateu no nosso coração, isso não tem preço, tem propósito. Quem questiona isso, de certo, pensa que a Aparecida não faz parte do Brasil, Goiânia não faz parte do Brasil. Eu comento muito, eu vivi na pele, eu fui com muita honra e eu fui do primeiro escalão do governo Bolsonaro, fui comandante-geral, superintendente da PRF aqui em Goiás, e eu vivi na pele o que ele fez para o Brasil e o que ele fez para a nossa cidade, para o nosso estado que eu comandava. Foi a época que nós mais aprendemos droga, que nós fomos mais eficientes, a época que mais contratamos, né, que chamamos mais concursados para a Polícia Rodoviária Federal, que tivemos mais equipamentos de precisão, enfim, foram vários benefícios, mas isso do campo operacional de fiscalização. Só que poucos sabem o quanto ele fez, através da Polícia Rodoviária Federal também, no campo humano. Nós fizemos diversas ações sociais, algumas até lideradas pela ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que era Estrada Solidária.
foi um dos movimentos mais legais que a gente teve. Nós arrecadamos 500 toneladas. Isso é verdade, 500 toneladas. Aqui em Goiás, acredito que tenha sido 23 toneladas que conseguimos arrecadar de alimentos que nós distribuímos entre entidades cadastradas. Então foi maravilhoso. Eu sei na pele o que ele fez pelo Brasil, o que ele fez pelo nosso estado de Goiás e por Goiânia e Aparecida, que eu vivenciei isso de forma direta. E eu acho que quem questiona isso só quer esvaziar essa pauta nacional do patriotismo, porque realmente é uma pessoa que arrasta multidões onde vai, que tem um carisma muito grande, que leva muita verdade e que escolheu muito pela técnica seus gestores. Ele deixou um pouco, isso eu vejo como uma crítica também, ele foi pouco político em algumas escolhas, ele foi muito técnico e pagou o preço também. Mas hoje eu vejo esse retorno da direita, agora mais amadurecida, e mais forte, mais unida, que 2026 a gente tem muita... que voltar, né? Senão o Brasil não aguenta, né? O Brasil pode... Mas a censura vai deixar? Como é que tá? O STF decidiu aí, não pode falar mais nada não, que senão as Big Techs serão multadas, a fiscalização vai estar grande. Eu acredito que a direita, felizmente, para o nosso lado, comunica melhor, ela tem uma amplificação na voz maior que a esquerda. E a gente vê dia após dia que a esquerda quer calar a rede social para que a verdade não chegue ao consumidor final. Porque ele pode receber informação tanto da TV aberta, da rede social e fazer seu filtro lá. Porque senão ficaremos aí amarrados só a mídia tradicional e com algumas indicações aí da nossa Janja, trazendo os chineses para nos orientar como que a gente vai fazer a nossa liberdade de expressão. E agora o STF deu outra cortadinha. Como você está vendo isso? Com bons olhos ou com preocupação? Não, muita preocupação. A censura bateu a nossa porta. Depois dessa alteração aí do Marco Civil, artigo 19, isso vai dificultar tudo que você postar na internet. Tudo que você postar vai ser censurado. Isso, infelizmente, no Brasil, onde a gente fala que tem liberdade, é para impedir que a verdade chegue nas pessoas. Nós estamos vivendo numa eleição. Como que você tem um presidente da República que tem mais de 60% de desaprovação, inflação, problema na economia, retirando pessoas do Bolsa Família, que é o seu principal programa. Nós estamos falando aí de tirando dinheiro, recursos da educação nas universidades federais também, que é desse governo. Então, a censura hoje ela é prévia para tentar esconder o que esse governo está fazendo com o Brasil, quebrando o país. Então, esse ajuntamento de poderes que utilizam disso, principalmente agora, o Congresso derrubou o IOF. Só que o presidente da República disse que iria até o STF para derrubar esse decreto do presidente da República. Então, a gente vê um aparelhamento muito perigoso, que a esquerda sempre fala em democracia. Porque esse aparelhamento, não conseguir no Congresso que legisla, vou no STF, derrubar. Então, para que existe o Congresso? Então, a gente está começando uma censura nas redes sociais, a gente já está vendo uma Suprema Corte que exalta ditadores da China. Então, nós estamos preocupados com isso. A censura está batendo na porta e, gente, que poder regulador para dizer o que você pode postar ou não. Já existe na nossa Constituição o crime de difamação, de injúria. Então, se você postou alguma coisa na internet, se você não gostou, foi difamado, entre com um processo já pode ser criminalizado. Já pode. Agora, tirar uma postagem, te censurar, isso, infelizmente, é perigoso para a democracia no Brasil. Isso é importante você falar. Ninguém da direita quer que a rede social seja terra de ninguém. Se eu chego na rede social, te xingo sua família, claro, eu tenho que ser criminal, eu tenho que me responder por isso, é óbvio. Sim. Em qualquer lugar. Já existe policial, isso, né? Já existe. Agora... Eu tenho medo do que eu falo também, eu tenho responsabilidade e acho que todo mundo é assim. Tem que ter uma rastreabilidade também das informações, desses malandros, dessas dark web, tudo. Sim. Isso aí tem que ter. Tem delegacia cibernética pra gente pegar hoje esses crimes cibernéticos são os mais buscados, porque não é um crime de sangue, não é um crime que você tá no corpo a corpo, então é de difícil investigação e a polícia está cada dia especializando nisso. Mas tem uma grande diferença em você limitar o que o cara possa falar. Isso aí censurar e calar a voz das pessoas. Acho que isso é muito perigoso. É uma loucura. Mas você entrou num tema mais polêmico ainda. Então vamos ali. Você começou a falar do IOF. Nós tivemos no impeachment da Dilma 367 votos da Câmara dos Deputados para impeachment a ex-presidente.
Nesse caso do IOF, nós tivemos 383, se não me engano, mais do que do impeachment. Eu vi com muito bons olhos um recado do Congresso que estava acovardado, que ele não está feliz com a gestão do Executivo. Como que você vê essa derrota robusta do presidente Lula e o Congresso agora mostrando a base, oposição, ali teve de tudo, que votou contra mais um tributo aí que iria pro bolso dos contribuintes. Como você vê essa votação expressiva do IOF? O problema desse governo, que é difícil esse governo acertar. Economicamente nós estamos com problemas, só erra, não está favorecendo nada do mercado. Tem outro detalhe interessante, que a articulação política entre o executivo e o legislativo, ela está com dificuldades. Gente, a Gleice não é boa, não. Gleice Hoffmann fazendo a articulação que sempre falou besteira. Aqui nós temos uma reportagem... Mas ela é carismática, ela é boa. Muito boa, carismática. Gente, acho que foi uma sabotagem, não foi não? Não tem como dar certo. A gente às vezes torce, nossa, podia dar certo a economia correndo e tal, mas o governo parece que faz tudo para dar errado. Colocar uma ministra, como ministra, para fazer articulação com o Congresso, e outra, só se você pegar todo o histórico dela, né, sempre criticando o Congresso, criticando pessoas para fazer essa articulação. O governo errou de novo. O governo, tudo que a gente pensa para dar certo, o governo erra economicamente. O IOF, nós temos agora um rombo estrondoso do INSS, que provavelmente tem chance do Nicolas ser o presidente da comissão. Então, é outro recado. O Hugo Motto falou, ótimo, talvez seja o Nicolas. Então, são vários indicativos que o cerco está apertando. Agora, o que eu acho perigoso e nojento da política é isso. O cara não tem liberdade. Hoje, por exemplo, o Hugo Mota não tem liberdade. O Alcolumbre não tem liberdade. Mas chega num ponto que não tem como mais. Fugiu, como você disse. As pessoas não estão dando conta mais de segurar esse governo. É bomba atrás de bomba, rombo atrás de rombo. E agora, eu achei demais solicitar o STF para pagar o rombo que eles mesmos roubaram para efetuar o pagamento, que o dinheiro é público para pagar as outras pessoas. É assim, você tem um dinheiro, um recurso que é seu, aí você mesmo, seu governo, vai lá e rouba esse dinheiro, aí você pede o STF para pegar um recurso do povo para pagar. Gente, é um absurdo acima de outro absurdo, o governo está descontrolado. Não sei se é saudável, mas da forma que está acontecendo, o impeachment, dessa forma, como você até falou aqui, a cada dia está chegando perto. É uma possibilidade. Eu não acreditava, mas hoje eu acho que é uma possibilidade. Com essas indicações e vários indícios, como o Nicolas agora indo para uma presidência dessa, dando um basta no IOF. Gente, o Brasil tem a maior carga tributária do mundo, não tem como mais aumentar tributo. Tudo que você faz, você paga. Ninguém suporta mais. Nós estamos falando de taxa de iluminação que você paga, tem um COSIP, um tributo federal. Nós estamos falando de taxa de esgoto, nós estamos falando de energia, o que é o normal pagar. IPVA, você anda na rua, você tem IPVA. Se você tem uma casa, você paga o IPTU. Não tem casa, só o lote, tem o ITU. Aí você falece. Você tem que pagar uma taxa para a prefeitura. Você nasce, tem que pagar outra taxa. Aí você tem uma renda melhor, tributa o seu dinheiro. Então, você 100%, você vai, no final do ano, você vai ter 35% do seu salário. Fala isso, não é um ministério de arrecadação, é o Ministério da Fazenda. Tem que gerir para trazer mais arrecadação, mas não só de tributos. O presidente mesmo, Bolsonaro, ele reduziu tributos e aumentou a arrecadação. Existe também uma estratégia, um estudo nisso. Mas o governo de esquerda, ele é campeão de aumentar tributo. E não é só dessa forma também. E às vezes, aumentando tributo, você diminui a arrecadação, que você desincentiva o consumo. Enfim, várias formas, está sendo desastroso. E entrando numa pauta agora municipal, porque eu, em Goiânia, sofri uma derrota, que eu relatei um projeto da taxa do saneamento, que ia aumentar de 0,5 para 1,5 essa taxa.
falaram que não ia para o consumidor final, eu quis positivar isso. Eu falei, eu não sou atestador de boas vontades, eu sou legislador. Então eu queria colocar isso na lei. Infelizmente eu perdi essa votação lá na Câmara de Vereadores de Goiânia e eu estou sentindo uma voracidade muito grande para essa arrecadação. Então taxa do lixo, taxa do saneamento. Eu estou sentindo que está vindo uma surpresinha aí de taxa de iluminação pública para o próximo semestre ou até agora. Enfim, você, vereador, legislador, fiscalizador de Aparecida de Goiânia, como que você está vendo esses 6 primeiros meses do Leandro Vilela e principalmente nessa parte de financeira? A gente sabe que os dois municípios foram muito mal geridos na gestão passada, está com um déficit financeiro muito grande, mas como que o Leandro está lidando com isso? Está sendo bem visto pela sociedade, pela Câmara? Olha, diferente do Mabel, o Mabel ele tem o seu estilo, né, de fazer política, ele gosta de filmar tudo, aparecer, e às vezes dá certo, às vezes dá errado. O Leandro é mais na dele, não gosta de aparecer tanto e ele gosta de ter resultados. Eu não fui eleito na base do Leandro, nada disso. Só que nesses primeiros 6 meses, eu vi uma sinceridade no Leandro. 500 milhões de rombo, já pagou agora 178 milhões do rombo que foi deixado pelo ex-prefeito Vilmar Mariano. E agora ele diminuiu, nós tínhamos mais ou menos uns 5 mil comissionados. Hoje tem um pouco mais de 2 mil comissionados em Aparecida. Então eu aplaudo o fator de que está com um problema financeiro, vamos diminuir a máquina pública. Se for uma empresa, vamos diminuir o recurso à máquina pública. Não vamos fazer uma pecuária igual o Mabel fez. Né? Outro detalhe também é que não vai ter rodeio show em Aparecida, custeado pelo prefeito municipal. Vai ter pelos empresários que vão fazer esse recurso lá. A SIAG vai fazer no segundo semestre, em agosto. Então o Leandro ele enxugou isso. Tinha secretaria em Aparecida, tinha mais de 500 pessoas. Só à disposição. Eu vi uma entrevista dele essa semana falando sobre enxugar os comissionados, ou enxugar a máquina. Ele conseguiu, então? Conseguiu. Claro, a parte política não vai gostar disso. Eu falei isso em tribuna. A maioria dos meus pares, vereadores, não gostou do meu pronunciamento, porque a maioria tinha muitos recursos, muitos cargos, muitas coisas. E eu falei, eu não fui eleito para ter cargo em prefeitura. Eu fui eleito para gerir, defender interesses do povo e não do meu interesse político. E agora? A cidade tem que andar. Ele está diminuindo, eu tenho que aplaudir isso. Mesmo que eu não fui ele, está me dando algo. Não está dando nada para mim. Só que eu sou de direita, liberdade ali do liberalismo econômico, diminuindo a máquina pública, é isso que tem que fazer, porque a Aparecida ia quebrar. Então, os orçamentos são diferentes quando a gente fala de Goiânia e Aparecida. Goiânia com 10,9, Aparecida com quase 4 bilhões. Então são diferentes. Goiânia é mais fácil recuperar isso, né? Quando o Mabel fala que vai fazer calamidade pública lá, que é que estender por mais 6 meses, é perigoso. Mas enfim, Aparecida o Leandro está fazendo diferente. Estou vendo sinceridade nele. Ele está fazendo o que tem que fazer, diminuindo a máquina pública, diminuindo os cargos comissionados. Exemplo. Nós temos um problema que eu tenho que trazer para você hoje. Em Aparecida, antigamente, a Aparecida vinha para Goiânia para ter atendimento médico. E se inverteu. O pessoal sai sua rede social tem 3 vídeos, ele já estava preparado. E você ainda falou assim, tem que falar para a Câmara de Vereadores de Goiânia, isso aí. Tô pronto, tô aqui. Olha aí, rapaz. Tô te seguindo. É porque acontece. Eu vou na ponta, você conversa com as pessoas, aí você começa a perceber que o povo não é de Aparecida, que está lá aguardando os atendimentos. Só que nós tínhamos lá, por exemplo, poucas pessoas na triagem. Aí o Leandro identificou isso e falou, então vamos aumentar um servidor lá. Precisa, necessidade. Então o que ele está fazendo enxugando isso, eu estou gostando muito disso, só que eu vou ter um raio-x do mandato dele em 10 meses. Em 10 meses nós vamos saber para onde que vai essa gestão do Leandro, como que vai ser. Agora, ajustes, tirando isso, diminuiu o comissionado, buscando, já falou, todo o secretariado não fazer política e não quer que ninguém seja candidato. Determinou. Porque senão vai ter interesse próprio e vai atrapalhar a gestão. Então nós temos hoje uma SEMA que o recurso de multas, fizemos o PATA, onde cuida de animais ali, de gatos e cachorros, uma estrutura extraordinária, só com recurso de multas.
Então, o que ele está fazendo na cidade de Aparecida é algo extraordinário que eu acho que vai ter resultado. Partindo aqui para o final, eu quero te fazer uma pergunta sobre o Glauber, deputado federal. Vi uma participação sua fantástica aí não sei se foi na TV Bandeirantes ou na Sucesso. Na Sucesso. E, enfim, o Daniel Silveira foi punido aí por palavras, por opiniões, tá fora do mandato, tá preso. E a gente vê essa comoção da esquerda em não aceitar uma cassação de um parlamentar que caiu na pilha, caiu na pressão, um cara público, ele tem que aguentar a pressão. Agrediu fisicamente e houve um movimento ali, óbvio, para a cassação do Glauber. Você foi muito enfático, homem na frente, leal também. Cara a cara, de forma respeitosa, que é da forma democrática que a gente tem que fazer, e expôs sua opinião. O que você pode falar dessa situação do Glauber? Você concorda? Esse movimento tem... O nosso colega policial rodoviário federal também de esquerda foi lá apoiar, a ala petista participou desse movimento. E quando eles estavam contra o Daniel Silveira, eles eram os leões. Mas agora você vê que a voz está baixa, ele está humilde, está calmo. O Glauber parece outra pessoa. Mudou completamente, né? Eu acredito muito que precisa ser analisado, precisa ser julgado, né, o mandato dele. Você imaginou, Sanches, se fosse o inverso? Se fosse um cara de direita que tivesse agredido uma pessoa, porque é a Casa do Povo, na Câmara dos Deputados, expulsado uma pessoa, agredido uma pessoa, tirado lá. A repercussão que estaria na mídia, na Rede Globo, em todos os canais, loucura, batendo muito. Eduardo Bolsonaro chutando alguém. Você imagina isso? Agora, se fosse um cara de direita, o Eduardo Bolsonaro tinha sido preso, perdia o mandato, e essa prisão era prisão perpétua se fosse uma pessoa de direita. Assim, só para entender o grau disso. Agora ele agrediu uma pessoa, ele vai ter que ser punido por isso, igual eu falei. Aí entrou lá um comentarista que foi advogado, foi deputado federal, falou assim, cara, mas você tá invertendo valores, porque falou da mãe dele e tal, e eu fui bem incisivo. Olha, isso quem disse foi o Alexandre de Moraes, político tem que ter o couro grosso. Se ele não tem a capacidade de receber uma crítica de uma pessoa que está passando, independente do que ela está falando, tem que sair da política. Aí eu esqueci que o Glauber, eu falei para ele sair da política e virar empresário, só que ele é do PSOL, o Glauber não gosta de trabalhar, ele não gosta de fazer nada. Então, isso foi bem incisivo, mas ele vai ser punido, provavelmente vai perder o mandato. Mas assim, ele teve uma reação, agrediu uma pessoa, isso é grave. Isso, eles estão colocando o sentimento e a vitimização do negócio, de passar fome lá na Câmara, de falar que ele falou da mãe dele, depois a mãe dele veio a falecer, e eu sensibilizo com a morte da sua mãe, ninguém merece perder a mãe. Mas agora, não dá o direito de você agredir uma pessoa com chutes e socos. E aí tem a consequência. E a consequência vai ser leve, só a cassação. Deveria ser preso, como se fosse uma análise de um político de direita. Preso e perderia. A Débora tá lá. Saiu agora, mas ficou 2 anos preso pelo batom, né? Injustiça. Jamie, vou fazer uma reclamação já e pedir para estender esse programa nosso para 2 já horas. Acabou? Acabou, não é possível. Não. Nossa, ela escreveu, acabou. Acabou, a pressão aqui é grande. Meu Deus do céu. Cara, obrigado demais pelo bate-papo. A gente vai ter que marcar outro e eu quero participar do seu também. Nossa, lá tem mais visibilidade. Eu não sou comunicador igual você, não. Se eu tivesse a oportunidade. Não, e de antemão nós estamos trazendo uma âncora para fazer, porque eu quero participar, eu quero comentar, gerar conteúdo. A eleição já tá já é o ano que vem, né? Então tem que... E aí o que acontece? Nós estamos trazendo uma pessoa que nós vamos repercutir muito isso. E eu quero que você tiver a oportunidade, a honra de você participar conosco, ali fazer os embates com direita e esquerda, ir para lá e repercussão. Faço questão. Que é muito bom, viu? Já forcei aqui. E obrigado pela oportunidade. Eu me empatizo muito com a sua história, né? Casado, com filhos, cristão, tentou e conseguiu entrar na vida política por propósito, tá sofrendo com a política. Nós comentávamos ali nos bastidores, e aí, tá gostando? Cara, é bom, mas é um ambiente pesado, não é? Para quem quer fazer o bem, para quem quer jogar dentro das 4 linhas.
todo dia eu saio ali agoniado, com aquele negócio no coração. Será que eu tô... que por meu propósito vai dar certo o que eu tô fazendo? Porque a gente compra briga demais. Demais, muito. É complicado. Então, eu tô feliz porque Deus me deu a oportunidade de estar ali. Então, eu vou fazer o máximo para representar Jesus ali dentro. Amém. Agora, se eu ver que não é o lugar e que nós não vamos ter voz, não adianta mais, aí eu vou continuar expondo 100% com a minha família. Mas agora tem outras oportunidades. Quem sabe a Assembleia Legislativa não nos espera. Aí, ó, profetizando já. Amém. Obrigado pela moral, viu? Obrigado, Conte comigo aqui em Goiânia. Disposição sempre. Com Deus. Valeu? Até mais. Sérgio na escuta, ligado no povo, firme na rota, 17h30, todo sábado e domingo, na TV Capital, YouTube, Cortes. Hoje com James Vasconcelos, o cara de Aparecida, nosso vereador que trouxe o homem, o presidente, para a Câmara Municipal. Bora!